Opa galera, bora lá fazer mais um videozinho aqui pro canal. Tem um tempo que eu não posto, né, nesse canal aqui, né, é... mas eu tô voltando aqui com um vídeo, mostrando aqui sobre a nossa ferramenta de estudos, né, a GlackCheck Study. E aqui, galera, a gente pegou aqui um mês aqui para dar uma simulada aqui no período de junho, né, a gente tá aplicando, né, o mês inteiro aqui e a gente não vai ver só uma técnica, né, aplicando de um por um, mas a ferramenta ela conseguiu registrar os 3 ciclos aqui, né, tudo de forma automática. E aqui ela já está contabilizando, né, que deu 22 dias, né, de contabilização, onde foram registrados 14 vitórias, 7 LOIs e 66%, né, de aproveitamento, onde um dia ficou sem entrada e aqui a gente não está utilizando, né, a virada de mão. Então bora lá, galera. Eu peguei aqui uma banquinha, né, uma simulação de uma banquinha de 50 mil para um risco de 0,5%, né. Se você começar a operar ali desde o começo do mês, você como pode ver aqui, né, no ciclo 1, ele bateu é, 14 vezes, né, fazendo um lucro de 2,3% da banca, onde o ciclo 2 ele bateu 9 vezes e fazendo 4,04%, né, da banca, onde o ciclo 3 bateu 6 vezes, né, e fazendo 4,3%, né, da banca. E aqui, galera, podem notar, né, que a ferramenta ela já pegou todo automático, né, aqui nesses dias aqui, né. Ela já vai fazer um estudo automático, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, mantendo aqui a simulação do stop loss, onde seria. Aqui, galera, ela está sendo baseada na técnica da FiMate, né? E aqui podem notar, né, que aqui no painelzinho, né, ele mostra aqui que nesse dia aqui, é, ele pegou uma entrada aqui, né, em M5, e aí ele chegou a bater até no máximo do ciclo 1. Então, para quem tá com a estratégia de ciclo 1, ele foi contabilizado aqui, né? Foi o win. Aqui no outro dia aqui, né? Ele fez no caso aqui, ele pegou uma entrada de venda, acabou tomando loss. Aí nos outros dias que foram se passando, né? Igual que nesse caso aqui, ó, ele pegou, encostou aqui, né? Deu a entrada de venda. Deu a entrada de venda aqui nessa região. E aí ele quase, ó, vocês podem notar a importância, né, da ferramenta que ela calcula certinho, né, a distância do stop loss, deixa uma margem muito boa, não quase pegou o stop loss, mas não chegou a encostar no stop loss e acabou pegando o ciclo 1 também. E aqui vamos pegar uns outros exemplos aqui, que igual que no caso aqui, ó, nesse dia aqui ele chegou a bater no ciclo 2, aí aqui que tá a diferença, né, da estratégia, né. Se você gosta de pegar por ciclo 1, vocês podem notar que ele pega bem mais vezes, né, no ciclo 1, ele encosta bem mais vezes no ciclo 1, porém, o ciclo 2, é, chegou nessa região bem poucas vezes, só que ele foi bem mais assertivo, né, do que o ciclo 1, nessa estratégia aqui de não ter virada de mão, no caso, né. Então, igual, como podemos ver aqui, eu vou dar uma adiantada aqui no estudo. Aqui pegou o ciclo 3, né? Tá a estratégia do ciclo 3, ou ciclo 3. Só que essa ciclo 3 aqui tem que ter um pouquinho mais de paciência. Ela acabou pagando um pouquinho a mais, né, do ciclo 2. Só que eu ainda prefiro manter essa estratégia, né, de sempre pegar no ciclo 2, né? E aí, e não ter a virada de mão. Vocês podem ver que teve excelentes resultados, né, nesse mês de junho. Vocês podem ver que ele mesmo ele tomando 2 dias de loss seguidos, mas com apenas um ou 2 dias, né? Um dia ali praticamente já recupera, né? Porque tá pegando uma região a mais, né? Como ele tá buscando o ciclo 2, você consegue pegar uma região a mais. E o ciclo 1, às vezes você toma dois dias de loss e
3 dias de win, né, no ciclo 1, às vezes acaba ficando no 0 a 0, né, porque a técnica, né, ela é muito assertiva, né, mas se você pega sempre no ciclo 1, é um pouquinho menos, né, o risco é bem maior, né, o risco ele é muito maior do que o próprio take profit, né, no caso aqui, ó, vocês podem ver que quando vocês colocam a estratégia do ciclo 2, ela é bem maior, né? O risco ele compensa, né? Tem um risco, vamos supor que um risco de US$ 290 para tentar buscar US$ 480, né, no caso. Então vocês podem ver aqui que ele realmente ele pega bem mais aqui nos estudos aqui, ó, tanto no painel, tanto mostrando no gráfico, realmente ele pega bem mais, né? É, o ciclo 1 mais o ciclo 2 ele pega menos, mas quando ele pega menos é bem mais lucrativo, né, a longo prazo. A gente tá fazendo um estudo aqui de um mês, né, inteirinho. Passando aqui bem rapidinho para vocês verem, né, como a ferramenta, né, de estudos ela tá contabilizando, né, certinho, bonitinho. Aqui no caso aqui, ó, vocês podem notar uma coisa. Eu queria chegar nesse resultado aqui do 0 a 0. Vocês podem ver que ele pegou, né? Simulou, ele aqui no caso ele deu uma entrada, porém ele não conseguiu alcançar, né, nenhum ciclo. E aí eu coloquei essa configuração, né, para ele contabilizar como 0 a 0. Mas por que que eu coloquei, né, essa configuração de 0 a 0? Porque no caso aqui o certo seria você fazer o fechamento, né, da operação. Independente se você tá no loss ou no win, você fecharia, né? Porque no dia não pegou nenhuma entrada, né? E aí, no caso, você sairia, né? No lucro aqui, um pouquinho aqui, ó. Sairia no lucro. Mas para ficar um resultado mais, assim, digamos assim, fiel, eu deixei ele contabilizar como 0 a 0. E é isso, galera. É mais um vídeo assim rapidinho, né? Informativo de como que a ferramenta tá trabalhando, né? Nas teorias do ciclo, né? Da FireMate. Para você estar sabendo mais informações, né? De como tá adquirindo, né? Como tá vendo esses estudos. A gente faz live todo dia nesse canal, no Telegram, no Discord. Vou deixar todos os links aí, né? No vídeo, na descrição ou no comentário e vocês acessam aí para ter mais informações. Obrigado a todos que assistiu até o final. Deixa o like, se inscreva aí, deixa as perguntas aí que eu também vou estar respondendo. E é isso.